E vamos dar continuidade na leitura de Apocalipse. Estou no capítulo 16, ele vai até o 21. Ouvi então uma voz alta sair do santuário e dizer aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 tigelas da ira de Deus. O primeiro foi e derrubou a sua tigela sobre a terra, e uma úlcera nociva e maligna afligiu as pessoas que tinham a marca da fera e adoravam a sua imagem. O segundo derramou a tigela no mar, e o mar transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura vivente que havia no mar. O terceiro derramou a sua tigela nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Ouvi um anjo responsável pelas águas dizer: tu, aquele que era, o leal, és justo, pois decretastes esses julgamentos, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes destes para beber. Isso é o que merecem. E eu ouvi o altar dizer: sim, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus julgamentos. O quarto derramou a sua tigela sobre o sol, e foi concedido ao sol abrasar as pessoas com fogo. As pessoas foram então abrasadas pelo grande calor, mas elas blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram nem lhe deram glória. O quinto derramou a sua tigela sobre o trono da fera, e o reino dela ficou em escuridão, e as pessoas começaram a morder a língua de dor, mas blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. O sexto derramou a sua tigela sobre o grande rio Eufrates, e a água dele secou, a fim de que se preparasse o caminho para os reis do nascente do sol. E eu vi 3 expressões inspiradas, impuras, parecidas com rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais e vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escute, venho como um ladrão, feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as roupas, para que não ande nu e as pessoas não olhem para a sua vergonha. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo derramou a sua tigela no ar. Então uma voz alta saiu do santuário desde o trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto, diferente de todos que já tinham ocorrido desde que os homens vieram a existir na terra, de tão extenso e tão grande que foi um terremoto. A grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou de Babilônia a Grande, para lhe dar o cálice como o vinho do furor da sua ira. Também todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. Então grandes pedras de granizo, cada uma do peso cerca de 1 talento, caíram do céu sobre as pessoas, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Quem tem ouvidos, ouça.